Hoje eu tô aqui com uma pessoa super especial, uma convidada para falar da história dela de superação, Aline Batista, estrategista de eventos. Essa mulher é um arraso. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Tá sendo incrível poder ter você aqui hoje. E a gente tá doido para saber a sua história de superação e dos seus sonhos. Ai, obrigada, é um prazer estar aqui. Primeiro eu quero te agradecer muito o convite, é um prazer estar aqui com você. E acho que a minha história de superação começa o dia que eu decidi empreender. O dia que eu olhei e falei: "Não, agora está na hora de ter um negócio ou de fazer parte do negócio de alguém". Hum. Todos os obstáculos, né, e desafios, porque eu não vou chamar de problemas, que graças a Deus eles aconteceram, senão eu não estaria aqui contando tudo isso hoje. Sim. Mas os desafios todos começaram a partir daí, com certeza. E me conta mais sobre isso. Resolveu empreender? Quando? Como? Com o quê? A gente quer saber todos os detalhes. Eu tinha mais ou menos uns 28 anos, Uhum. era CEO de uma empresa que vendia produtos para laboratórios médicos. Tá. Tinha um emprego estável, tinha casado, já tinha apartamento, casa, tudo aquilo que todo mundo quer, estava tudo certo. Só que existia alguma coisa dentro de mim que falava que eu podia fazer mais alguma coisa do que aquilo, porque acima de mim só tinha o dono da empresa e eu falei: "Cara, daqui eu não vou passar". Uhum. Então, alguma coisa dentro de mim falava: "Eu tenho que fazer outras coisas". Tá. Só que os desafios começaram aí porque, primeiro, eu não sabia exatamente todos os talentos que eu tinha. Interessante. Eu não sabia exatamente tudo que eu era capaz de fazer. Eu tinha que descobrir, eu tinha que passar por um caminho para descobrir isso. E aí, empreender acabou virando um convite de outras pessoas. Então eu tive, amigos que me Uhum. convidaram para trabalhar, eu chamo de o sonho deles, né. Uhum. Porque a empresa não era minha, a empresa já Inicialmente existia. já existia, entendi. Exatamente. E aí eu fui para trabalhar no sonho de outras pessoas, Uhum. mas justamente por não saber tudo aquilo que eu era capaz de fazer. Uhum. Então, eu fui descobrindo ao longo do caminho o que que eu realmente podia fazer antes passando pelo sonho dos outros. Interessante, é legal você falar isso, porque já tem muita gente, inclusive nas redes sociais, que ficam compartilhando coisas comigo, do tipo: "Ah, eu estou travada por causa disso, daquilo", e eu já vi muita gente falar exatamente isso, que se sentia travada, porque não sabia exatamente qual era o seu potencial e sentia que estava vivendo o sonho dos outros ou ajudando o sonho dos outros. Então é um buraco que essa pessoa tá, e você passou por ele. Então eu quero entender um pouco mais, qual era a sensação de estar nesse buraco? Qual era a sensação de se ver talvez até perdida, um pouco de: "E aí, que eu sou boa em quê, além disso que eu fazia antes?", né. E como é que foi que você deu o próximo passo? No começo, como eu não sabia exatamente quais eram os meus talentos, né, eu só sabia de uma coisa, eu gostava muito de trabalhar, Uhum, muito. Eu sempre fui muito workaholic. Então, por gostar de trabalhar, as pessoas queriam que eu entrasse na sociedade justamente para fazer aquilo que elas não queriam que eu fazer. Então, né, uhum. que bom E que que você fazia? e que eu fazia. Então, que bom que existe essa sócia que faz aquilo que eu não quero fazer. Uhum, Só que eu fazia qualquer coisa. Então, eu fazia desde algo mais administrativo, até algo mais processual, até algo mais estratégico. E aí, esse é o problema, porque quando você tem habilidade para fazer várias coisas, você, no fundo, não sabe o que você realmente faz. uhum. Entendeu? Interessante. E aí eu comecei a me desenvolver nesses negócios, só que sempre ficava esse buraco que você está falando, é aquela sensação de eu fui empreender para ter mais liberdade, Uhum. né, para ter uma coisa minha, para ter mais liberdade, mas não é só a falta de liberdade, mas porque como o sonho era de outra pessoa, eu tinha limitações, então você pode ir até um certo pedaço, o outro pedaço a pessoa ainda quer continuar vivendo o sonho Uhum. dela. Ela quer continuar fazendo do jeito dela, apesar de você ser sócia. Exatamente, Uhum, exatamente isso. Então, interessante. essa limitação com que eu me encontrava todas as vezes, me fez um dia perguntar: "Será que eu um dia vou conseguir trabalhar em algo que seja um sonho inteiro meu e chamar outras pessoas para participar do meu sonho?" Porque não tem nada errado em trabalhar no sonho dos outros, Não. desde que você esteja muito feliz com aquilo. Desde que isso faça parte do seu sonho. Exato, Uhum. exato. Mas não era o caso, você não Não. sentia? Não era o caso. Para mim sempre faltava alguma coisa. Hum. Então eu estava numa empresa, ela estava indo bem, eu tinha feito a minha parte, e aí alguma coisa que o outro sócio tinha feito, eu olhava e falava: não era assim que eu faria, não era assim que eu queria fazer, não era assim que eu devia que eu acho que deveria ser feito". E aí aquilo fazia eu me sentir mal e eu me afastava, ia para a próxima. E Uhum. aí acontecia todo o processo de novo, mas na verdade os processos só aconteciam porque
aquele sonho já existia, ele já estava pronto, eu estava sendo inserida ali. Eu não tinha construído ele do zero, por não saber o que eu queria fazer. Você não tinha o controle da situação, até porque você não sabia o que você realmente queria. Exatamente isso, Entendi. E isso foi exatamente isso. ficando ruim pra você? Foi ficando esse buraco, aquela sensação de meu marido mesmo brincava, ele falava assim: "Mais um negócio? Mais um sócio? Outra empresa? Mais uma co", porque assim, quando você gosta muito de trabalhar, é mais fácil as pessoas olharem para você com a possibilidade de trabalhar como sócia, porque todo mundo Uhum, fala: "Nossa, eu quero um sócio que gosta de trabalhar, que gosta de fazer as coisas, que tenha proatividade", uhum, e foi isso que eu sempre fiz. Então uhum. era mais fácil encontrar pessoas que queriam que eu trabalhasse no sonho delas. Entendi. Mas todo o problema foi esse buraco, essa falta de achar que nunca era o suficiente para mim, e Uhum, eu não saber exatamente o que seria o suficiente para mim, uhum. entendeu? É muito lindo você falar isso. É porque é um nível de clareza sobre você mesma, eu acho isso lindo. Não sei se é porque estudei psicologia e tem muita gente que se esconde de si mesma, fica anestesiada, e você falar com esse nível de clareza é muito bonito, assim. Nossa, eu não tinha naquela época eu não tinha percepção do que realmente me preenchia. E aí, antes de chegar no momento em que você sentiu que alguma coisa te preenchia, o que você teve que mudar na sua mentalidade, no seu emocional, sei lá, do que você teve que mudar aí dentro de você, que fez você encontrar algo que te preenchesse? É bonito, mas o caminho Não, não não é, é desculpa, é nada. porque é mal de É boni mal de gente que trabalha com psicologia, tipo: "Nossa, que bonito você perceber essa dor", assim, não é bonita a dor, é horrível sentir a dor, né, então gente, é sim. é. Mas o caminho não é bonito, mas o resultado depois que você olha para trás e fala assim: "Poxa", exatamente com esse olhar, você olha com esse olhar e fala: "Não, mas espera aí, isso aqui tudo foi necessário para essa construção", né. Uhum, Na verdade, o que aconteceu? Eu fui participar de mais um sonho de alguém, eu tinha um sócio dentro do uhum, sonho dele, e fui trabalhar com uma coisa que nunca na vida eu achei que eu ia trabalhar, que era evento. uhum, Porque eu nunca tinha trabalhado com aquilo, não fazia parte de nada que eu já tinha passado no meu mundo. Eu uhum. já tinha sido programadora, já tinha sido administradora, já tinha feito um monte de coisa, mas evento não. E você era muito boa nisso, porque assim, gente, cá entre nós, pra quem não sabe, o evento em que, eu era uma das palestrantes ali de 2.500 pessoas na Anhembi, foi ela que organizou. E ela é impecável na organização de eventos, assim, é um negócio assim, então e você falar naquela época, né, não sei quando que isso aconteceu, mas você fala assim: "Pô, eu nunca tinha feito isso ainda, tal", eh, e você fazia muito bem, mesmo, É, e né. foi um chamado, né, aconteceu uma oportunidade pra gente trabalhar junto, Uhum, de novo uma pessoa me chamou: "Ah, vem trabalhar comigo, que sozinha eu não consigo, vem participar do meu sonho". E aí até um amigo meu na época, um outro amigo, virou para mim e falou assim: "Existe um chamado aí, por que que você não escuta?". E aí isso tem um pouco a ver com o que eu aprendi no caminho, que é não ter o controle de tudo. uhum. Porque às vezes a gente está sempre assim, controlando: "Ah, eu vou fazer isso, eu vou estudar isso, para depois fazer isso, eu vou empreender aqui, para depois fazer aqui", só que no meio a vida acontece, né. Uhum. E então, soltar um pouco esse controle, todas as vezes que eu soltei esse controle, coisas boas aconteceram, então Interessante você falar isso, porque o medo é o contrário, né. Se eu soltar o controle, alguma coisa ruim vai acontecer. E tem muita gente que trava um sonho, porque não abre mão do controle. é. E aí por medo do quê? De dar alguma coisa errada. Então você tá dizendo assim: "Não, espera aí, eu consegui fazer isso e deu certo". É, na verdade não foi tão fácil assim abrir mão do controle não, É. são sinais, eu acho que a gente tem que estar sempre muito aberto para os sinais que a vida dá. Tá, então me Então, fala mais sobre isso. a oportunidade existia, Hum. né, essa pessoa já tinha chamado para eu trabalhar junto. Existia uma necessidade do mercado, tinha um monte de gente pedindo evento. Uhum. E aí eu tinha um amigo próximo que chegou para mim e falou assim: "Cara, existe um chamado, por que que você não atende?". Eu falei: "Não, espera aí, alguma coisa existe aqui". Então assim, o mundo faz muito barulho, e às vezes a gente não ouve o que realmente importa e que está Uhum. acontecendo ao redor, entendeu. Então você parar um pouco para ouvir, para entender os sinais, né, tem um pouco a ver com fé também, da gente entender os chamados que vão falando pra gente ao Uhum. longo do caminho, mas aí nesse momento foi que eu soltei o controle, eu falei: "Bom, se realmente tudo está indicando que é para ir para cá, então deixa eu soltar o controle e ir para ver o que vai acontecer". Uhum. E deu muito certo. Preencheu? Não preencheu ainda. Não? Não foi aí, não foi. Ah, Não foi nossa. porque, assim, como não era uma coisa que tinha a ver com o meu mundo, primeiro que eu tive que aprender do zero, Tá. e pra mim, assim,
tá tudo bem, eu sou super autodidata e fui fazendo as coisas e fui aprendendo e fui questionando e fui pesquisando, igual você, amo fazer uma pesquisa, e aí estava lá e aprendi e entendi. Uhum. Só que 2 coisas aconteceram, a primeira delas foi, o nosso negócio cresceu muito rápido, nosso negócio cresceu muito rápido. Uhum, eu lembro. É, foi tudo muito exponencial. E aí, a minha arrogância cresceu junto, porque eu não estava preparada para ter aquilo. Uhum, Então eu estava num nível superior demais para o que eu tinha, uhum. confiante demais, certa demais, que tudo daria muito certo, que tudo estava perfeito, que eu era perfeita, e eu parei de me preocupar com a coisa mais importante que tinha dentro da minha empresa, que eram as pessoas. Sensacional. Então eu tinha funcionários, mas eu era a chefe mais insuportável do mundo durante um tempo. Aham. Porque eu não ouvia as pessoas, eu só ouvia os resultados, então tudo era batido em resultado, é a meta que tem que bater, é o cliente que tem que vender, tudo era meta, 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 resultado, 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 e é aquilo que eu Uhum, te falei, né, o mundo vai fazendo muito barulho e se a gente não toma cuidado, a gente para de ouvir. uhum. E aí em 2020, quando eu estava assim, em março de 2020, a gente tinha 60 eventos programados por ano, vários deles era a imersão que você fazia. Aham, aham. Estava tudo perfeito, a gente estava trocando de sala, reforma com arquiteta, contratando No gente auge. nova, no auge, assim. Nossa, já esperando um baita faturamento para o ano, já planejando o que ia fazer no ano que vem, veio a pandemia, Hum. que foi a segunda coisa. E é um belo de um buraco, não só para você, mas para o mundo inteiro, É, né. Você trabalhava com evento presencial. A o gente primeiro que parou e o último que voltou. é, Essa que é a real. é verdade. Foi o último Eu que lembro que a gente foi pegou e voltou. atrasando, assim, os as imersões, os eventos presenciais. Exato, "E agora, quando é que vai ser?" A gente não sabe quando vai ter de novo, né. A gente não imaginava quanto tempo ia durar. exatamente. E aí nem eu acreditava que aquilo estava acontecendo. Então no prim a primeira fase foi igual um luto, a minha primeira fase foi negação. Tipo: "Não, não, 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 não vai durar tanto tempo Vai assim". durar, é só um mês, daqui a pouco volta, tá tudo bem. E tudo aconteceu assim, em março, eu me lembro como se fosse ontem, em março de 2020, eu estava no Rio de Janeiro num treinamento, Uhum. hiper gripada, nem sei te dizer se eu estava doente ou não. E aí a gente ia começar um evento no sábado, era sexta-feira. Eu peguei um voo para São Paulo, cheguei aqui, o prefeito tinha decretado lockdown. Era um Hum. evento de 1000 pessoas para uma influencer. O evento estava pronto, era só as pessoas chegarem, estava tudo pronto, tudo montado. E ela estava em prantos no camarim, porque a gente não ia poder fazer o evento. E aí ela estava esperando eu chegar para me perguntar o que a gente ia fazer. E aí eu cheguei do aeroporto, encontrei com ela, tal, consolei ela, e aí ela falou: "O que que eu faço, Aline?" Eu falei: "Olha, se você fizer o evento, juridicamente não vai acontecer nada, porque esse decreto só vai sair no diário oficial na segunda-feira. Uhum, Mas eu te aconselho a não fazer, porque a gente não sabe com o que a gente está lidando." uhum, E ela virou pra mim e falou assim: "Eu me preocupo muito mais com as pessoas, eu não vou fazer". E realmente não fez, não o evento não uhum. aconteceu, ela chorou, foi para as redes sociais, aquela coisa toda. E aí que a ficha começou a cair de que a coisa poderia ser mais séria. Sim. Só que qual foi o na época problema, mas agora graças a Deus aprendizado, né. Naquela época, eu não parei, eu não queria parar para ver o que estava acontecendo. Então assim, um cliente cancelava, eu já estava procurando na internet o que que o pessoal lá fora estava fazendo. E eu já estava estudando coisa nova, e já Entendi. tinha gente só falando de evento online. Lançamento online, tudo ao vivo, tudo pela internet, tudo com transmissão, dentro de estúdio, e eu já estava olhando outra coisa, eu não parei um minuto para Uhum, entender o que estava acontecendo. uhum. Só que ao mesmo tempo que eu estava tentando fazer a roda girar de novo, tudo aquilo que eu construí estava fazendo assim, porque a sala a gente teve que devolver, E o sentimento? as pessoas a gente teve que demitir. Então, a real é, eu não parei, porque eu não queria sentir E não queria sentir o quê? a dor do fracasso, de ter fracassado um negócio que estava indo tão bem, e que eu achei que poderia preencher aquele buraco, Uhum, entendeu? Então não admitir essa dor, não admitir que eu sou capaz de fracassar, me fez não parar. E uhum. aí no dia 28 de ag não menos, 25 de agosto de 2020, eu acordei numa ambulância. Eu estava trabalhando, normal aqui sentada, como eu tô aqui com você, e daqui a pouco eu abri o olho e tinha um teto branco e uma mulher de branco do meu lado. Que aconteceu? Aí na hora eu pensei assim: "Ferrou, eu morri. Putz, não acredito. Não, agora não, tem um monte de coisa pra eu fazer". Aí daqui a pouco eu vi a Isabela do meu lado, que era uma menina que trabalhava comigo, Aham. eu falei: "Não, a Isa tá aqui, então espera aí, então eu Então não não morri". morri. Aí eu falei: "Gente, será que eu tive um AVC? Será que eu consigo me mexer?". Aí eu comecei a me mexer,
Tudo isso em 5 segundos, Que tá. desespero. Aí eu comecei a me mexer, eu levantei e falei: "Isa, o que aconteceu?" Ela falou: "Aline, você teve uma convulsão no escritório, a gente chamou uma ambulância e a gente tá indo para o hospital". E eu estava tão louca, com tanto medo de sentir, que eu levantei da ambulância e falei: "Não, eu tenho que trabalhar, gente, tá tudo ótimo, eu preciso voltar para o escritório". Eu levantei da maca com a ambulância andando, pra você ter uma ideia. Uhum. A enfermeira dentro da ambulância enfiou a mão no meu peito e falou assim: "Você deita aí, porque você teve uma convulsão e a gente ainda não sabe o que Por aconteceu". que que teve? E aí eu fui para o hospital, aí fiz um monte de exame, aí tomei um sossega-leão, dormi por 3 dias consecutivos, eu só levantava para comer e para ir no banheiro, mais Uhum, nada. Do tamanho do calmante que me deram. E aí o médico falou: "Você teve uma estafa mental, uhum. né, causado por muito estresse, não teve nenhuma sequela, mas assim, ou você diminui o ritmo ou isso pode te prejudicar depois, né". E aí? E aí eu caí, Aí você parou. aí eu parei pra sentir. Aí eu senti a dor do luto, que é aquela coisa, né, primeiro a gente fala que não tá acontecendo, aí depois a gente sente muita raiva. E aí em agosto você foi sentir, por conta dessa convulsão, a dor do seu negócio que estava lá no auge, indo por água abaixo e entendendo realmente o que estava acontecendo. Isso aí que a ficha caiu. Aí uhum, Aí que eu entendi que eu não tinha parado, porque eu não queria sentir, e aí eu senti 3 vezes mais. uhum. Aí porque o sentimento ele fica ali só te esperando, "Tá bom, a hora que você quiser eu tô aqui", mas Tô ele só aqui, vai mas aí eu vou crescendo, aumentando. né. É. E aí eu senti a dor do fracasso, aí eu senti o medo de não dar certo de novo, aí eu senti a dor de ter que começar tudo outra vez, aí eu fui sentindo várias dores. Só que eu tenho uma característica que é, quando eu sinto dor, eu sinto raiva, Uhum. né, eu não sinto uma dor, assim, de chorar, ficar De triste, de tristeza. tristeza, eu É sinto tipo muita raiva, então eu sentia raiva. E aí eu comecei a sentir raiva dos eventos, do negócio, dos clientes, dos funcionários, das e pessoas. na verdade, se a gente for olhar bem de pertinho, não era raiva, era tristeza. Isso aí. Só que tem muita gente que transforma a tristeza em raiva, porque, querendo ou não, a tristeza, ela é pra baixo. A raiva é pra cima. A raiva é tipo, é ativa. A raiva é um sentimento ruim, mas ela é ativa. Parece que tem vida. E a tristeza não, a tristeza, né. É. Por isso que é tão difícil sentir a tristeza em si, porque ela parece que a gente vai entrar num buraco e não vai sair mais, né. É, eu acho que na verdade o medo que eu tinha de sentir era isso, era de não conseguir voltar. Voltar. Então não vou pra não voltar, Aham, né. Mas a real é que eu não tinha clareza de que eu tinha que dar espaço pra aquele sentimento, aham. porque se eu não desse espaço pra ele, ele ia vir muito pior, que foi E exatamente foi o o que que aconteceu. aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Bom, Caramba. aí aí a raiva virou no fim do negócio, né, porque assim, não tinha o que fazer, não tinha evento, os meus clientes já trabalhavam com transmissões online e na cabeça deles, eles não precisavam de uma agência para fazer aquilo, porque eles já faziam aquilo. Uhum, Então não tinha por onde fugir, tipo, a gente simplesmente não tinha mais agenda de faturamento, uhum. era isso. E aí a gente E decidiu não só um ter, minuto, e sem previsão pra voltar. sem previsão nenhuma para Não voltar, sabia se ia demorar 2 anos, 5 anos, 10 anos. nenhuma, Uhum. nenhuma. E a gente ainda tentou voltar em novembro de 2021, mas assim, com tudo muito controlado, com as pessoas afastadas, e aí aquela coisa do evento mistura Aquela com conexão, medo, aquela entendeu? E aí eu te cumprimento ou não te cumprimento? As pessoas no meio da dinâmica podem dar mão ou não podem, uhum. né? Álcool em gel pra tudo quanto é canto, Sim. todo mundo tinha que usar máscara. Como é que eu ponho uma máscara numa pessoa que tá com o microfone em cima do palco? Nem dá pra ouvir ela. Uhum. Então, tudo isso dificultava o processo, sabe? E dava a impressão de que não quer passar, não quer passar, não quer passar. E o sentimento lá dentro, como é que tá? Então, aí por sorte, né, por uma luz divina, Uhum. eu tive 2 amigos que precisavam de uma CEO, porque o negócio digital deles estava alavancando muito por causa da pandemia. Uhum. E eles me chamaram, eles falaram: "Aline, você já foi CEO, vem ajudar a gente e tal". Você é boa no trabalho. Aí eu me senti voltando 10 casinhas no jogo da vida, assim, Uhum, entendeu? Voltando lá para o começo, onde eu te contei que eu já era CEO e comecei a empreender. uhum, Voltei tudo. Com outra cabeça, mas voltei, né. uhum. Só que eu entendi que, assim, Deus é tão maravilhoso que eu tinha que passar por aquilo, por quê? Porque no momento que eu voltei às casinhas, eu me pus numa situação em que eu estava trabalhando para alguém, não Uhum. era mais como sócia, era trabalhando mesmo para alguém, Uhum.
o negócio não era meu Uhum. e eu tinha que me botar numa situação de subordinada. Uhum. Então eu voltei para a situação dos meus funcionários, onde eu não fui a melhor chefe do mundo, para entender, na visão do outro, o que eu não devia fazer. Uhum. Então eu trabalhava com 2 pessoas não muito fáceis, Uhum. e aí Só eu que você nesse olhava. momento era a pessoa que estava embaixo. Exato. E aí eu entendi que eu estava ali porque eu tinha que realmente calçar minha sandalinha da humildade, entender que eu podia ser uma chefe diferente, entender que eu podia fazer as coisas diferentes, que eu não precisava fazer do jeito que eu fazia, que tudo isso podia mudar meu resultado e que uma hora tudo ia voltar. Eu não sabia como, mas eu sabia que uma hora isso ia voltar. Uhum. E foi isso que eu fiz. Aí eu voltei 10 casinhas, fiquei ali quietinha, Uhum. esperando as coisas acontecerem de novo. Uhum. E aí, nessa hora, quando você encara: "Poxa, não fui uma chefe boa quando eu fui chefe, eu tenho que mudar isso em mim", a sensação que dá é que bate uma culpa. É, Você sentiu alguma coisa parecida com isso? Como eu foi? senti culpa em outro processo, Hã. porque quando eu fechei mesmo a empresa e recebi esse convite para ser CEO de novo, e entendi que eu ia ter que me colocar numa situação de subordinada, foi muito próximo de quando começou o meu processo de querer ser mãe. Uhum. Porque aí veio a pandemia, eu quarentei na pandemia, Uhum. e na minha cabeça, eu nunca quis ter filho, mas eu entendi que o dia que eu quisesse estava tudo bem, eu ia lá e ia ter. Na minha Uhum. cabeça de Ia controladora, ser assim. ia ser assim, tipo: "Não quero ter, mas o dia que eu quiser, tá tudo certo, eu vou lá e vou ter". E aí eu fiz esse processo. Foi exatamente nessa transição que eu fiz a minha primeira fertilização. Uhum. Então eu fui no laboratório, confiante pra caramba, né, Uhum. toda lá certa de que tudo ia dar absolutamente certo. Uhum. Fiz todo um tratamento que não é fácil, não é extremamente doloroso, Uhum. psicologicamente, financeiramente, fisicamente, né. Uhum. Mas certa de que aquele processo ia terminar, eu falei: "Bom, agora eu vou trabalhar em casa, num emprego estável de novo, consigo ser mãe e tá tudo lindo". E não foi isso que aconteceu. Uhum. Todo o meu tratamento deu errado, pra você ter Uhum. uma ideia, nem óvulos, férteis eu tinha na época. E aí me caiu o segundo desespero de novo. Aí sim veio de novo um sentimento de fracasso e Uhum. culpa. Uhum. Aí a culpa ganhou todo o palco, porque Uhum. é a culpa de ter esperado tanto tempo, é a culpa de não ter pensado nisso antes, é a culpa de nunca ter tido vontade, é a culpa de ter botado a carreira na frente, é a culpa de sempre ter buscado ter um negócio e fazer dinheiro, em vez de ter buscado ter filhos. Uhum. É a culpa de tudo. Tudo isso caiu E e completamente. quando isso caiu, foi um buraco ali que você caiu. Foi. O que fez você sair desse buraco? O que fez você lidar com esse sentimento de culpa? Como você superou isso? Como que você viveu isso? Ou vive, não sei. É, primeiro, eu tive que entender esse luto, né, entender esse fracasso. Uhum. Eu busquei muita ajuda, muita, e Uhum. assim, aí descobri várias pessoas e profissionais que graças a Deus existem nas redes sociais que falam sobre isso. Uhum. Entendi que a gente não tem informação suficiente, porque quando você é jovem ninguém fala pra você: "Cuide dos seus óvulos e guarde que um dia talvez você queira", porque se alguém tivesse falado isso pra mim eu teria feito. Uhum. Mas eu não sabia que isso era possível. E aí eu tive mais conexão com Deus nesse momento e eu entendi que aquilo fazia parte de um outro processo, Uhum. interno meu. E aí que eu comecei a olhar para o espelho para entender o que eu era e quais talentos eu tinha para conseguir fazer as coisas nos meus sonhos e não no sonho dos outros. Me explica melhor esse. Como é que você entendeu isso? Como é que foi o rolê? É, foi longo, não foi Tá simples. bom, que a gente tá aqui pra ouvir. Quando eu fiz a minha primeira fertilização, o que aconteceu foi que meus óvulos não desenvolveram, né. Uhum. E o laboratório que eu estava, a mulher virou pra mim, a médica virou pra mim e falou assim: "Olha, se você fosse minha filha, eu falaria pra ela pra uma ovo doação". Uhum. E eu não estava pronta pra ouvir aquilo, porque na Uhum. minha cabeça eu era perfeita, ótimo, estava tudo lindo e maravilhoso. Uhum. Então o buraco foi muito profundo, porque eu me culpei internamente no meu corpo, é como se eu tivesse estragado o meu corpo. Uhum. E aí eu precisei entender por que que eu estava passando por aquilo, o que que meu corpo tinha de errado, o que que eu tinha desequilibrado, e aí eu comecei a entender tudo isso. Uhum. Todos os momentos em que o mundo fez barulho e eu continuei seguindo em frente para não sentir, eu deixei para trás o meu lado feminino, o meu lado Uhum. delicado, Uhum. o meu lado mulher, porque eu não queria sentir, eu queria ter resultado.
Aham. Eu só queria continuar andando pra frente. É como se você do jeito que você tá falando, é como se você, pra não sentir, você virou um trator Isso aí. e você ia seguindo, 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 seguindo. Só que numa dessas, seu lado feminino ficou pra trás, E olha que porque tem interessante, tudo a ver com sentir. as pessoas falavam isso pra mim: "A Aline é um trator pra trabalhar". Aham. E era exatamente isso que eu era, E isso você daí se foi passando a ser. orgulhava. Achava o máximo. Achava Uhum, incrível. Só que uhum. nessa de não ser um trator de ser um trator, eu não olhava o sentimento das outras pessoas, eu não me preocupava com meus funcionários, eu só Você me não olhava preocupava. para o seu sentimento. Exato, exato. E se você não olha para o seu, você vai olhar para os outros? Exatamente Né. isso. Primeiro você não olhava para o seu. Então se tem alguém que te trata mal porque não olha para os seus sentimentos, provavelmente ela não tá olhando para o dela, é exatamente É isso. bem isso. Agora como é que foi daí que você falou: "Eu entendi no que eu era boa, realmente"? É, Como foi essa não é uma chave, assim, de um dia para o outro. "Ah, acordei e descobri", não. uhum. E é legal você falar isso, porque tem muita É. gente assistindo que de repente acha: "Ah, vai virar de um dia para o outro a chave e agora eu vou descobrir o que eu sou boa". Não, não é, infelizmente. Uhum. Mas quando eu descobri que eu tinha que tratar algo dentro de mim, que eu tinha deixado no meio do caminho, eu fui voltando no caminho. Uhum. E aí eu fui entendendo: "Tá, eu posso sentir, então vou começar a sentir um pouco mais. Ah, Uhum. eu posso ser feminina, então eu vou voltar a ser feminina de novo. Uhum. Ah, eu posso ser mulher e ser", é aquilo que a gente estava conversando antes, "eu posso ser mulher e posso ser empreendedora? Pode, desde que eu tenha uma rede de apoio. Então espera aí, quem que eu poderia ter de rede de apoio na minha vida? Que legal. Quem são as pessoas que vão me ajudar?". E aí no fundo eu fui descobrindo que tudo é sobre o quanto os outros te ajudam no caminho e o quanto você ajuda os outros, entendeu? Uhum. Eh, não é sobre a coisa em si, mas como você faz aquela coisa. E com quem. Exatamente. Exatamente, é exatamente isso. E você sempre está precisando de pessoas para te ajudar, e você está sempre ajudando outras pessoas Uhum, para o caminho delas. É sempre isso, uhum. sempre essa troca. E aí eu comecei a entender isso e foi me conectando E com você é boa nisso. foi aí que eu descobri o talento, entendeu. E aí eu fui me conectando com pessoas que poderiam me ajudar, com outras mulheres, Uhum, fui ficando próxima de outras mulheres, fui entendendo que eu não precisava ter medo de sentir, fui uhum, começando a sentir de novo, e aí fui construindo tudo isso outra vez. E uhum, decidi passar por um segundo processo. uhum. Quando eu passei pelo segundo processo, dos 5 óvulos que eu tirei, todos eles foram fertilizados, lindos e maravilhosos. Assim, perfeitos. O médico Que também falou assim: lindo. "Como uma mulher de 40 anos tem isso?". Uhum. E aí sim eu E fiz a não é tatuagem. só isso, como uma mulher de 40 anos tem isso, e essa mesma mulher antes não tinha. Exato. E isso é lindo, assim, porque, você superou algo dentro de você, você mudou algo dentro de você e o seu corpo acompanhou. Do mesmo jeito que lá atrás você teve uma síncope e você passou mal, você mudou algo dentro de você que o seu corpo refletiu em mais saúde ao invés de mais doença. E sempre o seu corpo vai refletir. É que às vezes a gente não escuta o que ele tá falando. Uhum, E quando a gente não escuta, acontece essa coisa de repente, como a síncope que eu tive, uhum, entendeu. Mas sempre o seu corpo vai responder de alguma forma. uhum, É só você prestar atenção no que ele tá falando, sempre é assim. uhum, Reflete aquilo que a gente sente, né. E aí deu certo, aí eu congelei, aí eu já, né, agora eu tô indo pra segunda fase do processo, tá tudo lindo e maravilhoso, uhum, mas essa construção toda foi entendendo que primeiro eu precisava de outras pessoas, porque tem aquela coisa de: "Ai, eu dou conta sozinha", uhum. não, ninguém dá conta sozinho Não. de nada. Depois o controle: "Ah, eu preciso controlar tudo", não, eu não precisava controlar tudo, eu achei que eu ia controlar a minha gravidez inteira, e Uhum, até que eu descobri que não, eu não controlo nada, eu uhum. só tinha que deixar o fluxo continuar. Sim. E aí a última parte foi que quando os eventos voltaram, quando a coisa começou a esquentar de novo, quando tudo começou a voltar, eu voltei com outra cabeça, Uhum, e com outra experiência, e uhum, com outra maturidade, e com outra vivência, e eu consegui levar aquilo para o meu trabalho. uhum. Então, quando um expert tinha que subir no palco, eu dava mais resiliência para ele, eu Que dava mais legal. confiança, eu dizia para ele o que ele devia fazer. "Olha, eu já testei isso, eu já fiz aquilo, a experiência que eu tive fazendo, a venda online dentro do palco funciona assim, tenta fazer assim que vai dar melhor". E aí eu fui entendendo que eu tinha habilidades que eu não tinha usado antes, Uhum, que estavam no meu sentir. uhum. Olha que E louco, você né. jogava E fora eu mesmo. jogava fora o tempo todo. Ai, mulher, eu tô aqui emocionada. Não é muito louco isso? O sentir que eu não queria passar, era o que me dava mais força em cima do palco para fazer as pessoas fazerem o que elas tinham que fazer, né. E aí um dos meus experts fez isso, ele me abraçou no final do evento e falou assim: "Você não tem ideia do poder que você tem e do quanto você me ajudou aqui". Aham.
E aí, como eu admiro muito essa pessoa, eu olhei e falei: "Espera aqui, tem alguma coisa aqui que eu não estava vendo antes, espera aí, tem Um alguma superpoder. existe alguma coisa aqui que eu não estou vendo". Uhum. E aí, naquele momento, aquele buraco preencheu. Aí eu falei: "Cara, é isso que eu sei fazer", entendeu? O meu poder é dar força e superpoderes para quem sobe no palco, Aham. levar a voz ainda mais longe. Uhum. É isso, igual o seu poder é trazer pessoas aqui que vão ir mais longe. É isso. É E é isso. muito lindo isso, porque, eu vejo que o preenchimento veio também não só de descobrir o que você é boa, mas é descobrir no que você é boa, podendo ser completa, sem Sim. precisar excluir nenhuma parte Não sua. precisa, Sem nada. excluir o sentir. Dá pra você ser uma bela de uma mulher executora sentindo. Exatamente. E E isso que é lindo. sentindo e tendo o apoio das pessoas, porque, assim, meu sonho de ser mãe não mudou, Aham. né, mas hoje tudo que eu faço na minha empresa eu já penso: "Quem vai ser minha rede de apoio? É Quem muito vai estar do meu lado? A hora que os bebês estiverem chorando, quem vai estar segurando lá para mim enquanto eu tiver que fazer alguma coisa?". Aí já pensei: "Se eu tiver que ir para um evento grande, hotel, eu tenho que ter uma sala, quem que vai ficar lá com eles para mim, para eu poder fugir de vez em quando para ir lá?". E não é assim, ou uma coisa ou outra, Uhum. são as 2 coisas, desde que eu tenha uma rede de apoio para estar do meu lado. Desde que você tenha uma rede de apoio, desde que você tenha o tempo que você precisa pra Exato. ficar distante um pouco, mas depois voltar. E assim, nessa história, eu não sei nem se você parou pra pensar nisso, mas você trabalhava com evento, você ficou 2 anos parada por conta da pandemia, e depois você voltou com tudo. Passa na sua cabeça que tá tudo bem você ficar alguns meses ou talvez até um ano afastada, mas que você vai voltar com tudo do mesmo jeito? Ia dando a culpa. Hã. Ia dando a culpa Hã. gigantesca, assim: "Você não vai?", porque a gente tem vozinhas na cabeça, né, Aham. e essas vozes ficam assim: "Você não vai? Você não vai no". Vou te dar um exemplo, eu tive que fazer um Uhum. procedimento médico no final de semana, eu não podia ir nos 2 eu tinha 2 eventos no mesmo dia, e eu tive que deixar as minhas equipes. Eu treinei elas o máximo que eu pude e chegou na sexta-feira eu falei assim: "Cara, eu fiz tudo do melhor que eu podia, daqui pra frente eu não controlo mais, e eu sei que tudo vai dar certo". Uhum. Nossa, que difícil foi fazer isso no começo, porque as vozes ficam: "Você tem certeza? Você checou isso? Você não vai nem passar lá?". E eu não podia, tipo, eu tinha que repousar. "Você não vai Uhum. passar lá nem no domingo? Mas você não vai ligar? Mas você não vai fazer não sei o quê?". E aí eu o tempo todo eu estava assim com as vozes: "Não, tá tudo bem. Não, tá tudo bem, eu já soltei", E a entendeu. pergunta, deu tudo certo? Deu tudo absolutamente certo. E aí olha que lindo isso, que lindo, 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 lindo. Porque se a gente for levar inclusive para a história da maternidade, você não vai conseguir controlar completamente, se você precisar dessa rede de apoio para te ajudar, seja na empresa, seja com os filhos. E isso é uma bela de uma experimentação diferente da vida. Porque pra Aline antes, que queria controlar tudo, que fazia tudo, que era um trator, eh, funcionava de um jeito, mas dá pra fazer tudo isso que você faz de uma maneira mais leve? Dá, e você experimentou isso. E isso é uma reflexão que eu acho que vale a pena e é muito importante pra todas as mulheres. Eu mesmo já parei pra pensar. Teve uma época que eu fiquei me questionando, ou a maternidade ou ser empresária. Trabalhar e etcétera. E fiquei muito nessa noia, assim, ou uma coisa ou outra, uma coisa ou outra. E meu marido olhou pra mim e falou: "Espera aí, não é uma coisa ou outra, o que que você quer? Você pode querer tudo ou você pode não querer nada. Você pode não querer trabalhar, você pode não querer filho, você pode querer os 2 ou você pode querer só um deles e tá tudo certo. O que é que você quer?", né. Aproveitar nesse papo que a gente tá, eu fiquei questionando muito isso, será que o problema é trabalhar ou é como tá trabalhando? É a quantidade de horas, é não ter rede de apoio, inclusive no trabalho, é não conseguir realmente abrir mão do controle completamente e deixar as coisas andarem. Pra isso aqui acontecer, eu tive que confiar em pessoas que eu nem conheço, que outra pessoa conhece e eu confio nessa pessoa, então tá bom, então bora. E poder experimentar isso é muito leve. E falar: "Pô, mas é um programa de TV". É. Mas foi muito mais leve do que quando eu comecei a trabalhar como empreendedora, por exemplo. Tinha as mesmas características de: "Não, tem que estar na minha mão, senão não vai dar certo".
Então eu precisei experimentar isso também, o que você tá falando. E é justamente essa reflexão, será que o problema é trabalhar ou como a gente trabalha? Realmente sendo aquela ali, trator, ou aquela Vanessa trator, não vai rolar. Será que tem algum outro jeito, um outro encaixe, com menos peso, com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais sentir, né, com mais sentimento, com mais conexão? Pergunta que eu faço pra você. Tenho certeza que dá. Aham. Mas agora, com você falando, eu tô refletindo aqui, o que aconteceu nesse processo inteiro, se você me perguntar assim: "Aline, o que exatamente aconteceu nesse processo todo que você me contou?". Eu matei as piores coisas que me faziam um ser humano pior, então todo esse processo me tornou uma pessoa melhor. Então eu primeiro eu tive que matar a arrogância, depois eu tive que matar o controle, que tem a ver com prepotência, que é aquela coisa, tipo, se eu não faço ninguém vai conseguir fazer, Uhum, entendeu? hum, E aí eu fui matando cada uma dessas coisas aos poucos, isso foi me tornando uma pessoa melhor, e hum. me deixando mais leve para hoje te responder assim: "Vanessa, super dá", Aham. né, entendendo que você pode sentir, que você pode ter uma rede de apoio, que você pode trabalhar um pouco E menos. quem é arrogante não consegue aceitar uma rede de apoio. Porque como assim? Eu não preciso, Sim, né? durante muito tempo eu achei que eu não precisava de ninguém. Então assim, é um ato de humildade falar: "Eu Sim. preciso de uma rede de apoio", seja na família, seja no trabalho. É aí que eu te falo, o tempo todo você precisa de pessoas para te apoiar, e você está apoiando alguém, é isso. Em Então algum assim, momento. hoje a minha rede de apoio me apoia para que eu consiga apoiar outras pessoas fazendo outras coisas no meu trabalho. Uhum. Essa questão de controlar demais, de sentir que não depende de ninguém ou não precisa de ninguém, que dá pra fazer sozinho, ou ainda uma culpa de ter fracassado em vários momentos. E para essa pessoa que tá vivendo isso nesse momento, assim, que mensagem você deixaria pra ela? Se você pudesse olhar pra ela, no olho dela e falar, que que mensagem você deixaria pra essas pessoas? Não tenha medo de olhar no espelho para ver quem você é. Porque a hora que eu tive que voltar na estrada para sentir tudo aquilo que eu fui deixando pelo caminho, eu Uhum. tive que pegar um espelho, de verdade mesmo, botar na minha frente e me olhar. E Uhum. geralmente quando a gente faz isso, a gente só vê os defeitos. A gente só vê assim: "Nossa, eu tenho uma pinta. Nossa, meu nariz não tá como eu queria. Nossa", a gente só vê os defeitos. Mas quando você começa a olhar por mais tempo, e aí você toma coragem, isso é um exercício que até tem num livro da Louise Hayes, Uhum. mas se você toma realmente coragem de olhar para o espelho e falar: "Eu te amo, eu te entendo, eu sei que você errou, tem muita coisa ainda para acontecer". Eu já falei isso 1000 vezes para um monte de amiga minha: "Faz esse exercício", e muitas vezes falam: "Cara, eu não tenho coragem de fazer isso". Uhum. O dia que você tem coragem de olhar para você mesma, aí você enxerga claramente quais são as coisas que você tinha que melhorar e o que você tem de bom. E aí, quando eu fiz isso, caiu a ficha do que era o talento que eu poderia fazer. Uhum. Então eu lembrei daquele cliente falando comigo, o que que foi que eu ajudei ele, o que que foi necessário naquele momento, e aí eu falei: "Cara, eu posso usar isso mais vezes". E você tem uma sensibilidade muito grande. É, e aí eu falei: "Espera aí, isso aqui tem um poder que eu não sabia que eu tinha e que eu posso passar para frente, então é aqui que eu vou". E aí tudo começou a dar muito certo. E aí tudo começou a mudar, e aí as pessoas começaram a me procurar por causa daquilo. E aí assim: "Ah, estrategista é a Aline, fala com ela". E eu falava: "Gente, de onde que esse povo tá vindo? Eu nem tô falando na rede social, o que que tá Divulgando meu nem trabalho? tô divulgando nada, como é que esse povo tá aparecendo?". Aham, Entendeu? E na aham, verdade, eu simplesmente só estava mostrando pra fora aquilo que já estava aqui dentro, que aham. eu não sabia. É como se fosse uma sementinha que estava ali e faltando brotar e brotou. De repente brotou, brotou uma, 2, 3. Tá dentro de todo mundo, né. É que a gente às vezes não tem coragem de olhar. Quantas vezes as pessoas chegavam e falavam assim: "Cara, você tem noção do quanto é incrível o que você faz?". Eu falava: "Ah, é, legal". "Não, mas olha o tamanho do evento que vocês montaram". Eu te falei isso hoje, né, eu falei: "O evento que a gente fez de 2.500 pessoas, a última vez que eu fui na Embi, eu olhei pra aquilo e falei: "Cara, olha o tamanho do que a gente fez". Uhum. A gente tinha uma apresentação artística para abrir o evento no palco, Foi com incrível. atores, foi maravilhoso. Aí eu falei: "Caramba, só agora que eu me dei conta da grandiosidade do que a gente criou", porque na época eu olhava e falava assim: "É, a gente fez, legal", Uhum. porque tinha tanto barulho e eu estava tão aqui que eu não conseguia parar para cheirar as flores no meio do caminho. E para você que está aqui assistindo, esse programa, eu quero que você se lembre de uma coisa muito importante. O seu tempo ainda não acabou. Supere o que você tiver que superar e siga em frente. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.